Olá, meus amores, vamos começar hoje nossa aula de ciência, capítulo 9, falando sobre eletricidade, né? As funções da eletricidade no nosso dia a dia, como é feita a produção dessa energia para nós, até chegarmos às nossas casas, em que nós utilizamos essa eletricidade. Venham comigo. Antes da descoberta da eletricidade, o dia a dia das pessoas era muito diferente do atual. Tarefas que hoje realizamos com certas facilidades demandavam mais esforços para serem realizadas. No entanto, a eletricidade não está associada somente às tarefas que realizamos. Ela também está presente em diversos fenômenos da natureza. A eletricidade em nosso cotidiano. Pense em todas as atividades que você realiza em um dia em que utilize a energia elétrica, o que nós utilizamos no nosso dia a dia. Vamos pensar um pouco? Liquidificador, televisão, ventilador, geladeira, né? Fogão elétrico, às vezes para ligar e desligar, aparelho de celular para carregar, videogame. Olha só, inúmeras coisas que nós utilizamos a energia elétrica. Lanterna, né? Lanterna. Ah, mas tem lanterna a pilha? Tem lanterna a pilha, mas a pilha é uma forma também de estar com a energia elétrica, né, com a eletricidade armazenada, tá bom? A energia elétrica está presente em diversas situações do nosso cotidiano, como nós podemos observar aqui. Se a gente observar essa figura, a gente está dizendo aqui, ó, ao acendermos uma lâmpada elétrica, né, que está mostrando aí do lado, a televisão, no hospital, principalmente no hospital, né, que são utilizados por diversos aparelhos. No celular, como eu já tinha falado antes, que nós estamos vendo essa garota aqui falando no celular, certo? Para manutenção, todo hospital, para você ter uma ideia, a energia elétrica é tão importante que todo hospital eles têm que ter um gerador. Gerador é um motor gigantesco que funciona a óleo diesel, que ao movimentar ele gera energia. Então, para que o gerador no hospital? Quando dá uma pane elétrica naquela região, o hospital ele não pode esperar que a pane acabe para que retorne a energia. Por quê? Porque tem centro cirúrgico, tem pessoas em UTI, tem pessoas com respirador, tem pessoas de diversos tipos, dependendo daquelas máquinas que funcionam a energia. Então, se isso acontecer, o que é que vai acontecer? Né? Se a energia cessar naquele lugar, o que é que pode acontecer? As pessoas irão morrer, né? Entrarão num quadro mais crítico, né, de saúde, ou chegando até a morte. Então, todo hospital tem que ter um gerador, porque quando acontecer essa pane, né, essa falta de energia naquela região, o gerador automaticamente dispara, começa a funcionar e gera energia para alimentar aqueles principais aparelhos do hospital. Para você ver como a energia é importante no nosso dia a dia e também até mesmo para a nossa sobrevivência. Não é apenas funcionamento de aparelhos eletrônicos que depende da energia elétrica, não só eles. A fabricação desses aparelhos e de diversos outros produtos das indústrias também depende da energia elétrica para serem fabricados, para serem montados. Para você ver, a energia gera em cima de tudo, né? Você já viu um fenômeno apresentado ao lado? Você acha que ele está relacionado à eletricidade? Quando eu falo de fenômeno, eu estou falando dessa parte aqui do raio, como vocês estão vendo, né? Essa descarga elétrica, que pode matar pessoas, pode danificar aparelho, pode dar apagão naquele lugar onde cai esse raio, devido toda a potência da descarga elétrica ocasionada, né, por um raio. A eletricidade também está presente em alguns fenômenos da natureza, como os raios. Esse fenômeno são descargas elétricas da atmosfera terrestre que resultam em um clarão enorme, conhecido como relâmpago. Então, olha bem, raio é a descarga elétrica. O clarão produzido por raio, o clarão é o relâmpago. E em alguns casos, né, um ruído característico conhecido como trovão. Então, vamos definir esses três fatores. Raio, descarga elétrica. Relâmpago, clarão produzido pela essa descarga elétrica. E trovão seria o barulho, o ruído causado também por essa descarga elétrica, né? Quando as nuvens se chocam com eletricidades positivas e negativas, aquela coisa toda que dá aquela explosão toda, causa o trovão. O trovão é o barulho, certo?
Há o relâmpago, é a claridade, e a energia mesmo produzida por ele, né, é o raio, entendeu? Que fique bem claro essas partes aí para vocês, tá, gente? Os raios podem causar incêndios em ambientes naturais e urbanos. Esses incêndios causados, né, pela eletricidade em alta potência, ela queima, né, aquela vegetação que provavelmente também esteja seca, né? Porque o raio, quando ele vem queimando, ele vem com uma potência muito alta, né? Bom, então pode danificar ambientes naturais, como eu falei para vocês, causando incêndios, etc. Danificar equipamentos elétricos, né? Quando um raio cai perto de uma casa, né? A gente vê logo que às vezes dá logo a energia cessa logo, né? Não sei porquê, mas a energia cessa logo. Mesmo que depois volte, né? Mas também pode causar isso aí. Causar ferimentos e até a morte de seres vivos. Raramente uma pessoa que é atingida por um raio, já existe muitos casos, né? Mas sobrevive. Mas muitos casos que a pessoa é atingida pelo raio, morre. Teve até um caso numa praia, né? Agora, por que numa praia? Que morreu algumas pessoas nessa praia. Porque quando o raio caiu na água, toda aquela parte da água ali, onde eles estavam, os banhistas estavam, ficou eletrificada. Então, essa descarga elétrica, né, pegou em todas as pessoas que estavam tomando banho naquele momento, né, e onde morreram boa parte delas, né, que estavam tomando banho naquele local. É por isso que é perigoso, gente. Chuva grande, com raios e trovões, é perigoso, né? É melhor a pessoa se abrigar, ficar contida em um canto, esperar passar, porque o perigo é grande dessa descarga elétrica cair e causar danos materiais e danos também pessoais, né? De saúde da própria pessoa. Para evitar alguns desses problemas, utilizam-se em equipamentos conhecidos como para-raio, mas nem todo canto vai ter o para-raio. Para-raio é isso aqui que vocês estão vendo, ó, tá? É uma haste de ferro, bem alta, né? Ela é colocada nos prédios mais altos. A maioria dos prédios que você olhar, você vai ver essa haste de ferro. E às vezes ela tem uma luzinha, dependendo da altura do prédio, ela tem uma luzinha em cima que fica acendendo. Por quê? Porque quando passar helicópteros, né, para não estarem esbarrando nela, devido a essa haste de ferro ser muito alta, os helicópteros não estarem esbarrando nela, né? Nisso nos prédios mais altos, tá bom? Mas tá aqui essa haste de ferro. Por que essa haste de ferro? Porque quando a descarga elétrica vem de cima para baixo, ela procura um ponto mais próximo entre o céu e a atmosfera, no caso, né? Aqui, se a gente olhar tudo isso aqui ao redor, o ponto mais próximo entre o céu e aqui a atmosfera, quem é? É essa haste de ferro. Então, se o raio for cair por essa região, ele vai ser atraído por essa haste de ferro, certo? Ela vai absorver toda essa descarga elétrica, tem um fio aqui que vai até o chão, onde ele vai soltar essa descarga elétrica na parte do chão, evitando qualquer danos materiais e também pessoais para as pessoas, né? No caso de saúde, certo? Onde tiver perto, né, no caso tiver um para-raio perto, né, ele sempre vai estar buscando aquela parte do para-raio para estar soltando a sua descarga elétrica. Por isso que é importante a gente sempre observar isso onde a gente ande, tá? O para-raio instalado no telhado de um edifício, né, a haste de metal, aquilo que a gente estava mostrando, né, para vocês, bem aqui, tá, ó. Dá para observar bem agora aqui ele, né? Continuando a nossa aula aqui, vamos lá falar sobre as ocorrências dos raios, que está associada a um processo chamado eletrização. Realize essa atividade em casa, que vocês vão ver a parte. Essa eletrização é a parte de magnetismo, né? Você vai magnetizar as coisas, olha só. Veja o que o garoto está fazendo aí. Pique uma folha de papel em pequenos pedacinhos, pequenos mesmo. Esfregue uma caneta plástica várias vezes em seu casco cabeludo. Não é a ponta não, viu? É a caneta, tá, pessoal? Aproxime a caneta dos pedaços de papel e observe o que acontece. Vai ser bem interessante essa experiência para vocês fazerem em casa, viu? O fenômeno que você observou nessa atividade está relacionado ao processo de eletrização por atrito. Ou seja, o atrito deixa o material eletrizado, né? O material com essa propriedade de magnetização. Você vai observar quando você fizer essa experiência o que vai acontecer, aí você pode comentar.
Nosso corpo também pode se eletrizar. Pode se eletrizar por causa do atrito de nossas roupas com outros materiais. Essa eletrização pode ser parecida quando tocamos objetos metálicos ou outras pessoas e levamos um pequeno choque elétrico, né? Aquele choque que treme um pouco o braço assim quando tocamos alguma parte do nosso corpo em outras pessoas, né? Dizem, né, e cientificamente que isso aí seria a eletrização do nosso corpo. Mas vamos lá. Como você explica a eletrização que ocorreu na atividade praticada? Isso você vai falar depois, tá bom? O processo de eletrização é conhecido desde o século VI a.C. Acredita-se que o filósofo e matemático grego Tales de Mileto, que nasceu em 624 a.C. e morreu em 548 a.C., porque era decrescente a numeração dessa época, né? Percebeu que um material chamado âmbar atraía pedaços de palha e folhas após o atrito com a pele de animais. Acesso à eletricidade ou acesso à energia elétrica. Hoje nós vemos isso aqui e pensamos, isso é besteira? Não. Hoje mesmo, com essas tecnologias que nós temos, e ainda existem muitos lugares, principalmente aqui no Nordeste, na região Norte, lugares mais afastados, lugares mais distantes, em que as pessoas não têm acesso à energia elétrica ainda. Ou seja, não tem iluminação, não tem televisão. Para resolver parte desses problemas, o que é que as pessoas estão fazendo? Bom, em muitos pontos estão fazendo a adaptação de energia eólica, né, que é aquela energia vinda dos ventos, e em outros lugares também a adaptação de energia solar, painel solar, devido ao Nordeste ser muito quente, ter muito sol, eles fazem isso aqui, esses painéis solares que captam a energia do sol e transformam essa energia em energia fotovoltaica, né, que serve como energia elétrica para funcionar equipamentos, para você ver como são interessantes, né? Isso, todo mundo tem acesso? Muitas pessoas já chegaram a ter acesso, mas ainda tem pessoas mais distantes, mais isoladas, que não têm esse acesso, até mesmo pelo custo-benefício. Apesar do governo ter alguns programas que beneficiam as pessoas, né, e dão direitos a essa energia. Não são todos, infelizmente, né? A maioria das famílias vivem em áreas rurais, como eu disse para vocês, no norte do país e também no nordeste do interior. Aqui no livro está falando no norte, mas também no nordeste, tá? Como isso funciona? É aquilo que eu falei para vocês. Pega a energia solar, absorve nesses painéis, transformando ele em energia fotovoltaica, certo? E essa energia vai ser gerada, a energia elétrica, para o consumo dentro da casa, para uma geladeira, né, para uma televisão, lâmpada, um liquidificador, não coisas também muito pesadas em si, mas já é um bom começo, né, gente? Geradores elétricos, vamos fazer assim um resumão bem rápido para a gente concluir nosso conteúdo, né? Geradores elétricos é todo aquele equipamento que gera energia elétrica, energia que nós usamos no nosso dia a dia, né? Por exemplo, aqui está perguntando aqui na questão 2 se você já passou por alguma situação em que o equipamento parou de funcionar, né, porque a pilha estava descarregada ou a bateria estava descarregada. Hoje em dia é mais comum, né? Mas nós temos o quê? Temos rádio, nós temos sons, né, aqueles que levavam os microsystems, rádio alarme, nós temos relógio de parede, relógio de pulso, baterias de celulares, né, pessoal? Baterias de carro também, que o carro dá uma pane total elétrica, parou, por quê? Porque a bateria acabou. Aqui embaixo nós estamos vendo aqui alguns exemplos de baterias, de pilhas, né? De pilhas que geram energia, ela é como se fosse um pequeno gerador dentro dela. A energia elétrica que utilizamos diariamente é fornecida por geradores elétricos. As pilhas e as baterias são exemplos desses geradores, como nós estamos vendo aí nessas pilhas. Mas quem fez essas pilhas? Quem criou? Tá aqui quem criou os sistemas de pilhas elétricas. É o físico italiano Alessandro Volta, né? Nascido em 1745, morreu em 1827, ele foi o responsável por criar a primeira pilha elétrica, que ficou conhecida como pilha de Volta. Ele utilizou um disco de zinco de cobre, né, empilhado de formas alternadas e separados por discos de papelão umedecidos em água com sal e ácido, porque a água com sal e ácido, esse conjunto, né, ele gera também energia, pequena, pouca, mas gera também energia, né, o ácido juntamente com o sal. A
energia elétrica utilizada em uma cidade é gerada em usinas elétricas, nas quais existem geradores elétricos. Nossas usinas e os geradores elétricos transformam outro tipo de energia, como a solar, a mecânica e a térmica, em energia elétrica. Né? São vários tipos de energia que nós utilizamos aqui no Brasil. A principal delas é a energia das hidrelétricas. A gente vai conhecer agora aqui no Brasil, certo? As principais usinas elétricas, usinas hidrelétricas, usinas termoelétricas, usinas eólicas, usinas termonuclear e usinas solares. Olha só como acontece essa parte da nossa energia. Usinas hidrelétrica. Uma vez eu falei para vocês que tudo que tinha hidroelétrica, hidro é de água, certo? Então, usinas hidrelétricas é a usina que gera energia através da água. Essas usinas, né, nessas usinas, a energia do movimento da água é utilizada para gerar energia elétrica. A maior parte dessa energia elétrica gerada no Brasil provém desse tipo de energia que nós utilizamos aqui em nossas casas. A maior parte delas é vinda daqui, das hidrelétricas. Observe como é que acontece. É feita uma barreira, é feita uma barreira enorme, né, na parte do rio. Claro que tem que ser rio de planalto, a gente viu isso em geografia, não sei se vocês lembram. Rios de planalto servem para a formação de hidrelétricas, né? É feito, né, uma barreira grande. Essa barreira, existe várias comportas nela. Quando abre essas comportas, toda essa pressão da água ela passa em alta velocidade, certo? Tá aqui, ó, a instalação de uma usina hidrelétrica envolve, pois é, barragem. Passa em alta velocidade, fazendo girar umas palhetas que tem aqui, ó, certo? Nessa parte aqui desse movimento aqui, a água passa, faz girar essa turbina aqui em alta velocidade. Essa turbina gira, né, o gerador que nós temos aqui. E esse gerador, através do movimento dessas palhetas e da turbina, ele vai gerar o quê? Energia. Entenderam? Entra a água, faz girar as turbinas em alta velocidade, aqui ó, por causa das palhetas, e essas turbinas ligadas a um gerador, e o gerador começa a gerar energia. É assim que nós adquirimos a energia das hidrelétricas, que por sinal, se você observar, fazer uma pesquisa agora, né, atualmente, a região sudeste e região sul estão meio precários, os reservatórios dessas usinas, né, desses rios, estão em capacidades baixas, então temos que ter muito alerta caso não tenhamos um bom inverno. Aqui na foto nós temos, né, a imagem de uma das nossas maiores usinas, a maior do Brasil, que já foi a maior do mundo, a usina elétrica, né, de Itaipu, como a gente já havia estudado isso também em geografia, para você ver o tamanho e a dimensão que é essa usina. Essa usina fica, né, a usina de Itaipu, na Foz do Iguaçu, no Paraná, lá na região sul, tá? Para vocês verem aí a dimensão dela. Usinas termoelétricas. Nessas usinas, a energia elétrica é gerada pela queima de combustíveis fósseis, como carvão mineral, petróleo e gás natural. A queima desses combustíveis aquece a água nas caldeiras, produzindo um vapor de água. Esse vapor, sob pressão, gira as turbinas em alta velocidade, acionando geradores elétricos que vão gerar energia. Parecido com o da hidrelétrica, né? Só que a hidrelétrica é movida pelo quê? Pela água. E aqui nas termoelétricas é movida pelo vapor que pega pressão. É como se fosse uma panela de pressão gigante, né? Pega aquela pressão toda e quando abre, aquela pressão toda ela gira as turbinas, né? São giradas em alta velocidade, gerando, né, energia. Aqui está uma fábrica, né, uma produtora de energia termoelétrica. Não é energia muito utilizada no Brasil, até mesmo porque o consumo dela é maior, porque vão gastar combustíveis fósseis e também agride mais a natureza devido aos dejetos, às fumaças produzidas pela queima do produto, né? Aqui a gente observa a energia limpa, a energia eólica através dos ventos, que a gente vai comentar um pouco sobre ela daqui a pouco. E aqui o quadro de energia gasta no Brasil, né, em porcentagem, já que a gente está vendo porcentagem matemática, hein? Olha só, 64%, como vocês podem observar aqui, 64% da energia que nós consumimos vem das hidrelétricas, 30,1% das termoelétricas, 3,5% das eólicas e 2,4% das termonuclear, que também é perigosa, né, pouco utilizada no Brasil, né, a termonuclear. A eólica, eu acredito que ela tenha crescido bastante, a eólica e a termoelétrica. Hoje em dia no Brasil, e principalmente aqui no Nordeste, existem muitos cantos que estão utilizando a energia das
das termoelétricas não, aqui não tem, né? Mas a energia solar, que não está numa porcentagem aqui, a energia solar, mas está sendo muito utilizada aqui no Nordeste, a energia solar, tá, gente? Observem, a energia solar não está aqui, mas aqui no Brasil nós já se utilizamos dela, viu? Tá? E a eólica está crescendo cada vez mais nos litorais, né, das praias e nos cantos mais altos, onde tem bastante vento. Energia eólica. Vamos falar um pouco sobre a energia eólica. Nessa usina, a energia elétrica é gerada pelos movimentos dos cataventos aqui, ó. Os ventos batem nessas enormes, a gente está vendo aqui, mas elas são enormes, essas palhetas aqui são enormes. Bate nela, fazendo elas girarem, certo? Ela girando, rodando, aqui dentro vai ter o quê? Vai ter uma turbina. E essa turbina está ligada a um gerador que, ao movimentar, ela vai gerar energia. Então, olha só, observando bem, tudo vem da onde? Do movimento. O movimento ele vai gerar energia. Lembra que eu falei dos geradores dos hospitais? É um motor enorme? Pois é, quando ele está funcionando, ele está gerando energia. A energia é gerada pelo movimento, tá? Então vamos lá. O que fazem, né, as hélices dos aerogeradores gerarem energia nesse movimento do vento? O movimento das hélices aciona geradores elétricos. As usinas eólicas devem ser instaladas em locais de grande ocorrência de vento. Por isso que nas praias do Nordeste tem muito, porque as praias ventam bastante. Mas para você ter uma ideia, você sabe o tamanho de um coqueiro, né? Só para você ter mais ou menos uma noção do tamanho disso aqui quando você chegar perto. Olha só o coqueiro. O coqueiro parece uma planta pequena, gente, ó. Uma planta pequeníssima perto de um gerador enorme desse aqui. Só para você ter uma ideia de como funciona. Agora vamos para as termoelétricas ou termonucleares. As usinas termonucleares são perigosas, né? Um vazamento de uma turbina dessa aí é bastante perigoso, né? Teve até uma incidência desse aí em um país, não sei se foi na China, se foi no Japão, e as pessoas tiveram que se evadir da cidade, viu? Para você ver como o perigo é grande. Né, tem que ser um estudo bastante minucioso para que não haja nenhum acidente, porque ao ver um acidente numa usina dessa pode comprometer muita gente, muitas pessoas que moram perto, né? Nessas usinas a energia elétrica é gerada com base da energia térmica liberada, olha bem, energia térmica, ou seja, quintura, mas é liberada em uma reação nuclear que ocorre em alguns materiais como o urânio. Seu funcionamento é semelhante a de uma usina termoelétrica, por isso que eu falei termoelétrica ou termonuclear, né? Por isso o nome termonuclear. Porém, a energia utilizada para aquecer a água e transformá-la em vapor provém da reação química, né, ou a reação nuclear do urânio com a água. Ou seja, naquele caldeirão que eu falei que parecia uma panela de pressão, é colocado pequenos pedaços de urânio, onde ele, em contato com a água, ele gera uma reação química, onde eleva altamente a temperatura da água, fazendo com que ela evapore rapidamente e crie, né, todo aquele vapor d'água para criar aquela pressão, fazer girar as turbinas nos tubos, né, e as turbinas gerarem energia. Né, tá ligado a um gerador que é girada a energia. Essas usinas termoelétricas geralmente elas são feitas perto de grandes rios ou mar. Por quê? Porque eles utilizam muita água para o resfriamento dessas turbinas aí, viu? Muita água mesmo. É por isso que vocês estão vendo aqui, ó, certo? Ela aqui feita aqui, ó, essa usina termonuclear em Angras 2, né, que é Angra dos Reis, bastante cobiçado esse local aí para as pessoas passarem suas férias, né? Mas tá aí, como vocês estão vendo, né, perto de um grande, eu acho que é do mar aí. Por quê? Porque eles utilizam muita água para resfriar, né, as turbinas, para que elas não aqueçam e explodam. Nessa página você vai ver, né, você vai acompanhar, vai dar uma lida sobre as vantagens e as desvantagens, né, das energias produzidas nas hidrelétricas, termoelétricas, eólicas e termonuclear, como nós podemos ver aqui, tá, ó. Lembrando que tem algumas dessas coisas aqui que a gente concorda, que eu concordo e outras não. Mas aqui também não está citando a energia solar, tá? Se quiser dar uma pesquisada sobre a utilização da energia solar aqui no Brasil, fiquem à vontade para a gente ampliar mais nossos conhecimentos, tá? E é com essa imagem de hoje que nós vamos se despedir, encerrando a nossa aula aqui. Um beijo, um abraço a todos.